Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar novamente da questão da cura de Vespasiano, que é um relato que aparece ali em Tácito, né? E alguns têm colocado aí a questão de se os evangelhos não teriam copiado esse relato, né? Bom, primeiro a gente tem que descartar essa possibilidade, porque o texto lá de Tácito foi escrito ali no começo do século II. Então, os evangelhos, eles foram escritos ali, Mateus e Lucas, por volta dos anos 80, Marcos, por volta dos anos 70. Então, o relato dos evangelhos, ele é anterior, então ele não teria como copiar esse texto de Tácito. Então, a ideia de que existe uma dependência literária dos evangelhos com o texto de Tácito, ela não faz sentido, porque o texto de Tácito veio depois, tá? Então, esse é um ponto. É, segundo é que Tácito ele faz uma referência aos cristãos muito superficial, ou seja, Tácito ele não conhece os evangelhos, ele não tem acesso aos evangelhos. Então Tácito, será que ele escreveu o seu relato baseado nos evangelhos? Provavelmente também não. Provavelmente também não. Então essa é uma história, mas será que essa história que Tácito coletou, ela estava circulando ali em Roma e o evangelista, quando escreveu, ele conhecia essa passagem, essa história, não o texto do Tácito, mas essa história, conhecia essa história? Bom, não temos como saber, a gente não tem essa referência, não dá para saber isso. A ideia de você ter cura por saliva, isso era algo que já era conhecido, né? O próprio texto bíblico, né? Texto da Bíblia judaica, a saliva ela é apontada como sinal de impureza. Isso aparece em Números 12 e 14. A Mishnah, os manuscritos do Mar Morto, o Talmud palestino em Sota 1.4, todos eles revelam essa repulsa ao uso da saliva ou qualquer outra expectoração que é considerado impuro. Os próprios membros do Sinédrio, ali em Marcos 14:65, eles cospem em Jesus, exatamente porque a saliva tem esse é considerado um ato de desrespeito, né? Então, no Egito, você tem no encantamento 324 do texto das pirâmides do Antigo Egito, ali aparece o uso da saliva em encantamentos de cura, né, associado à magia. Então, isso havia uma referência a isso para cura. Tá? O texto das pirâmides, o encantamento 273 e 274, bem como o papiro de Turim, de 1993, Turim, 1993, ele se refere à lambida de feridas pelo deus Atum, como um meio de cura. Tá? Então, essa história do uso da cura por meio de saliva, ela também aparece nos papiros mágicos grego, tá? Que são textos ali datados mais ou menos até o século V, do século 2 a.C. a 5 depois de Cristo, e que aparece ali uma referência a isso também. Tá? Então, o texto do Tácito, em Histórias 4.81, ele provavelmente está se referindo a uma referência bastante comum, que é o uso da saliva para a cura. Não é necessariamente dos evangelhos, pouco provável que seja. E o próprio evangelista também deveria ter conhecimento desse uso, né, da saliva. Então, é importante mencionar que o simples fato de haver uma coincidência de textos, né, não necessariamente garante que haja ali uma dependência literária. Eu trago aqui o livro do James Dunn, nem judeu nem grego, em que ali na página 553, ele vai falar da Didaquê, que é uma espécie de catecismo ali do final do século I, começo do século II, em que tem várias passagens parecidas com o Evangelho de Mateus. Tá? Uma delas está na Didaquê, capítulo Didaquê, capítulo 8, que diz assim: não ore como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou em seu evangelho. Ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim está o Didaquê.
E em Mateus, capítulo 6, versículo 5 e depois versículo 9, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então você veja, a semelhança simplesmente da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, essa, como é uma oração repetida várias vezes, essa pessoa poderia repetir e não necessariamente está copiando do texto de Mateus. Está copiando de uma oração que é repetida e decorada pelas pessoas até hoje, tá? Então, isso por si só, essa semelhança dessa frase nos dois textos, não garante dependência literária. Agora, quando a gente lê o verso anterior, fala, não orem como os hipócritas, né? Essa referência a hipócritas aparece nos dois textos. E logo, um momento antes que ele vai iniciar o Pai Nosso. Então, existe aí uma forte evidência de que quem está escrevendo a Didaquê tem o Evangelho de Mateus às suas mãos. Apesar de que ele não referencia o Evangelho de Mateus. Mas tudo indica que ele tinha esse texto. Existem outras passagens que também batem com o Evangelho de Mateus, né? Então, James Dunn vai concluir o seguinte: as impressões digitais do uso da sequência e versão mateanos do Pai Nosso tornam o conhecimento do Evangelho de Mateus, ou sua influência direta, a conclusão mais óbvia a se chegar. Tá? Apesar de alguns estudiosos recentes terem respondido negativamente, achamos uma resposta afirmativa e irresistível. Dificilmente se poderia esperar mais evidências de empréstimos literários diretos. Isso está com o texto também do Davis e do Allison. Tá? A página 553. Então, aqui temos uma dependência literária, né? Ou seja, que existe uma marca ali, é muita coincidência fazer referência aos hipócritas e depois colocar o Pai Nosso nos mesmos termos. Provavelmente é uma dependência literária. Então, no caso do imperador, né, Vespasiano, nós não temos uma dependência literária. Tá? Existe ali uma referência a uma prática que até circula ali naquele ambiente. Tá? No ambiente judaico havia prescrições para não usar saliva, é sinal de que isso estava circulando ali. E o próprio médico Galeno, também, da Roma Antiga, ele faz referência ao uso da saliva. Os papiros mágicos gregos, os textos egípcios do Egito, né? Então, assim, você tem realmente essa prática circulando ali naquele ambiente. Então, não é tão estranho Vespasiano se referir àquilo. Ele não está inventando aquilo. Assim como o evangelista, ou Jesus, né? Eles não estão inventando isso, eles estão pegando essa prática que é usada ali, tá no ambiente deles, né? Então, essa não necessariamente é uma prova de que haja esse empréstimo literário entre um e outro. Entre Tácito, certamente não poderia ser, né? Agora, essa ideia ter vindo de Vespasiano, não temos elementos para isso. Então, assim, não há muitos elementos para concluir que o evangelista está pegando essa história do milagre de Vespasiano, tá? Não há muitos elementos. E não há nenhum elemento para concluir que está pegando do texto de Tácito. Esse não tem porque veio depois. Então, basicamente isso para complementar o vídeo anterior. Muito obrigado, então.